Nesse segundo trimestre de 2021, nós estudaremos acerca dos dons espirituais e ministeriais. Nessa primeira aula, nós vamos abrir esse trimestre falando a respeito do significado dos dons e como eles podem ser divididos para melhor entendimento e melhor estudo acerca daquilo que Deus deu aos homens. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1 do segundo trimestre de 2021. Essa lição tem por título "E deu dons aos homens". A revista, tem como texto base, como texto que sustenta essa aula, dois textos diferentes. Ele pede meditação, o autor da aula pede meditação em Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo de número 8. O segundo texto para meditação se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo de número 7. Aqui, como de costume, eu apenas vou fazer destaque de um dos textos. Nesse caso, a nossa leitura oficial aqui pela plataforma será feita em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo de número 7. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo de número 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, vamos lá. Como toda aula introdutória, como toda lição número 1, a gente tem que ficar muito atenta a essa aula, porque é essa aula que introduz, que dá o significado, que dá a base para todo o restante das outras lições. E nessa aula em especial eu sou obrigada a dar dois avisos extremamente importantes, até para que você não fique perdido na hora de estudar, principalmente se você está com a revista aberta, e eu não canso de dizer que é a melhor forma de você estudar, que é o correto, tá bom? É uma segurança para mim aqui e é uma segurança para você que está aí do outro lado me ouvindo, tá? Só que eu sou obrigada a te dar esses dois avisos como eu fiz na aula presencial. Então são dois avisos importantes aqui. O primeiro aviso é que eu não vou tratar da cidade de Corinto nessa aula, tá bom? Ah, Manuela, por que você não vai tratar se a revista vai tratar? Eu não vou tratar do contexto da cidade de Corinto, porque a lição número 2 ela vai me exigir que eu explique muito bem qual era a situação de Corinto, que eu explique muito bem o que estava acontecendo ali, quem era Corinto naquele momento, para que você entenda por que o apóstolo Paulo vai dar determinadas orientações a Corinto, tá? Isso é extremamente importante, o contexto precisa ser bem trabalhado para que você compreenda as ações até mesmo do próprio apóstolo e das próprias orientações que ele vai passar. Como a lição de número 2, ela exige, ela pede, eu não tenho como fugir, ela exige que eu dê essas informações e informações até um pouco mais detalhadas, nessa aula, que é uma aula introdutória, que está muito mais voltada para o significado do dom, eu não vou tratar a de Corinto. Então, o tópico número 3, que fala sobre a cidade de Corinto, que vai citar a cidade de Corinto, não vai ser abordado na sua forma completa, tá? Nessa aula, tá? Eu vou me dedicar à cidade de Corinto na lição de número 2, tá bom? Então, para você não ficar perdido aí, tá? Não fique esperando eu citar a cidade de Corinto, ou pelo menos que eu não me aprofunde no tema Corinto, tá? Não fique esperando por isso, porque isso vai fazer com que eu desfalque algumas informações da lição número 2, e a lição número 2 pede que eu siga com essas informações para que eu siga o objetivo da aula.
Ah, Manuela, mas não faz parte do objetivo dessa aula também? O objetivo dessa aula é que você compreenda o que é dom espiritual, como ele aparece nas escrituras, tá? E principalmente quais são as divisões e por que o apóstolo Paulo faz ali 3 listas diferentes. Esse é o objetivo dessa aula, tá? Na lição de número 2, o objetivo é que você entenda Corinto. Então, por favor, fique atento a isso na hora de você estudar comigo aqui, ou se você está me ouvindo, você já fica sabendo que quando você pegar na revista, você vai ver que nessa aula eu não me concentrei em Corinto em nenhum grande momento, tá bom? O segundo aviso é que eu não vou seguir a modalidade didática que o autor da aula vai seguir. Por quê? Porque quando a gente fala de lista de dons espirituais, existem diversas listas, tá? Existem desde a lista mais complexa à lista mais simples. E a revista ela não vai fazer essa divisão. Ela vai citar e vai decorrendo com o texto, tá? O autor ele vai ali dissertar em cima do texto cada uma delas e não vai separá-las de uma forma dentro de um quadrinho bonitinho. O que eu aqui vou fazer? Então você precisa entender que eu vou dividir esses dons em 2 tópicos apenas. Eu não vou encher vocês de informações contra isso. Eu escolhi a lista mais simples para que você compreenda bem o encaixe de cada um dos dons espirituais. A minha lista, a lista que eu escolhi para trabalhar aqui, é a lista mais simplificada. Não significa que é a melhor de todas, nem é a mais correta. Muito pelo contrário. Vão existir outras listas bem mais detalhadas, bem mais complexas, feitas por pessoas muito melhores e muito mais capacitadas do que eu, que vão destrinchar de outra maneira. Aqui, como a minha preocupação é que você entenda o básico, eu escolhi a mais simples, a mais simplificada, para que você se sinta apto a ir aí estudar mais e galgar listas ou informações um pouco mais complexas, tá certo? Então, se você está me ouvindo com a revista aberta, se você parou para me ouvir com a revista aberta, ou se você apenas está me ouvindo, essas 2 informações precisam ficar aí dentro do seu coraçãozinho, para que você não pense que eu estou desviando da doutrina, que eu estou desviando do objetivo do professor, quando na verdade a minha opção aqui foi simplificar a sua vida e atingir os objetivos de uma forma bem mais simples, bem mais tranquila para o entendimento. Tá bom? Então, entendido esses 2 avisos aqui, para que você não fique perdido, nem fique achando que a gente está fugindo daquilo que a doutrina nos ensina, nada nos impede, então, de começarmos a aula em si, né? Vamos aí falar sobre o que é dom espiritual, qual é o significado de dom nesse primeiro momento. É importante que você saiba que dom espiritual, ele aparece, a expressão dom espiritual, ela aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O que acontece é que no Antigo Testamento a gente tem muito mais, a gente visualiza muito mais a prática do derramado do dom, né? O dom do profeta, o dom do rei, o dom do sacerdote, né? A gente visualiza o descer do Espírito Santo, né? O Espírito Santo estar sobre uma dessas vidas ou em uma dessas categorias. A gente vê a prática do mover do Espírito Santo, né? Da manifestação do Espírito Santo dentro do Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a expressão dom espiritual, ela aparece de 2 formas diferentes. Ela vai aparecer no singular e ela vai aparecer no plural. Essas 2 formas vão aparecer. Ah, Manuela, vai ter diferença? Não, a estrutura do significado do que é dom espiritual não perde o seu significado original, né? Não perde a sua estrutura. Apenas é que dentro do contexto está se falando sobre uma coisa mais específica, tá? E dentro de outro contexto, ela vai estar sendo muito mais abrangente, vai estar falando literalmente sobre as múltiplas manifestações do Espírito Santo.
Então, entendido isso, a gente precisa compreender o que é dom do Espírito Santo na sua essência, o seu significado literal. Então, a expressão dons espirituais significa mostrar favor e dar gratuitamente, tá certo? Então, dons espirituais é algo que foi dado ao homem de forma gratuita, ou como foi apresentado na aula presencial, como um presente de fato. Esse presente, né, esse favor demonstrado por Deus, esse dom dado gratuitamente por Deus, está literalmente ligado à graça. Se você gosta, ou se você é um grande estudioso aí da literatura, da linguagem, né, do vocábulo em si, você vai reparar que dom espiritual está sempre ligado ao termo charis, que vai significar, né, graça. Então, dons espirituais ou dom espiritual está ligado a uma coisa específica, que é a graça de Deus. Então, dom espiritual ou dons espirituais nada mais são do que aí um favor divino, um presente divino, dado literalmente gratuitamente por causa da manifestação da graça de Deus. Dons espirituais também podem aparecer, ou vai ter gente que vai chamar, utilizando o termo dons graciosos, justamente por causa dessa ligação que dons espirituais têm com a graça, né? Algo diretamente intrínseco à graça de Deus, tá certo? Essa expressão, como eu disse, ela pode aparecer de forma singular na literatura, ou como ela pode aparecer em forma plural. Em nenhuma dessas duas manifestações, seja no singular ou seja no plural, vai modificar a raiz e o seu entendimento. A única coisa que vai acontecer é que eu vou estar falando no singular de uma forma específica e no plural eu vou estar falando das múltiplas manifestações, tá certo? Quando a gente vai, né, estudar, quando a gente vai se debruçar sobre esse tema, a gente vai ver que na forma plural, que nesse caso é o que vai nos chamar mais atenção, que é o que nos interessa aqui, essa forma, no sentido técnico, né, no sentido mais restrito ao estudo, né, ao estudo ali literário de fato, a gente vai observar que dons espirituais, na sua forma plural, está falando literalmente dos dons extraordinários do Espírito Santo, que é proporcionado ao crente, né? Que é dado ao crente, tendo em vista, obviamente, um objetivo especial, né? Um propósito especial. Então, o dom espiritual foi doado ao homem, foi dado ao homem com um objetivo especial, com um objetivo específico, né? Dentre as suas várias aí manifestações. Quando a gente volta para o derramar do Espírito Santo, né? Quando a gente volta aí para a difusão geral dos dons do Espírito Santo, dentro da nova dispensação, dentro aí do Novo Testamento, né? Dentro aí da graça, a gente vai ver que dons espirituais, esse derramar desses dons e dessas manifestações já haviam sido citadas pelo profeta Joel, né? Em Joel capítulo 2 a gente vai ver que o profeta Joel já dizia que isso aconteceria, e essa mesma profecia predita pelo profeta Joel vai estar nas promessas de Cristo aos seus discípulos. E quando a gente chega no dia de Pentecostes, a gente vê o cumprimento não só das profecias, né, da profecia de Joel, como também das promessas que Cristo fez aos seus discípulos, aos seus ali seguidores. Depois do dia de Pentecostes, né, posteriormente ao dia de Pentecostes, a gente vai observar, né, os numerosos dons espirituais que vão ser notoriamente mencionados pelos apóstolos, né, pelos discípulos de Jesus. Principalmente em Lucas vai citar bastante, por Pedro também cita bastante, e por último, é claro, o apóstolo Paulo,
que também vai ser o responsável por descrever dons espirituais de formas múltiplas, ou seja, ele vai colocar dons espirituais, ele vai citar também dons de espíritos, né? Ele vai usar o termo espíritos, tá? Para demonstrar, para explicar as diferentes manifestações do Espírito Santo dentro do contexto aí após, né, posteriormente ao dia de Pentecostes. Então a gente tem aí Lucas citando, Pedro citando e Paulo sendo aí o responsável por pontuar e explicar e ensinar, obviamente, a respeito desses dons. Então, de uma forma resumida, os dons espirituais são a demonstração do favor de Deus para que o Espírito Santo, através do homem, possa manifestar a graça do Pai. Então, dom espiritual é um presente dado por Deus ao homem para que o homem transmita e reflita a graça de Deus para com todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ter um contato com Deus, de encontrar a Deus e até mesmo de se aproximar dele. Então, só aqui, só nessa explicação do significado do que é dom espiritual, a gente já observa o propósito do dom, que não é somente para efetuar uma obra, uma construção, mas também para facilitar e auxiliar na divulgação do projeto de Deus para a humanidade, né? Ou seja, declarar aí a salvação do homem através de Jesus, tá certo? Então, já que a gente já compreendeu o significado de dons espirituais, como ele vai aparecer nas Escrituras, né? Qual é o percurso que ele faz no Antigo, como ele vai aparecer ali com Jesus e como ele vai aparecer ali depois do dia de Pentecostes, a gente vai reparar que um dos apóstolos, nesse caso o apóstolo Paulo, vai se sentir aí na obrigação, na necessidade, né, de mostrar quais são esses dons espirituais. E dentro desse estudo, dentro dessa explanação, a gente vai observar que a gente acaba fazendo uma divisão desses dons, dividindo então em dons ministeriais e dons de serviço, tá? Se você tem o costume de pegar, né, os textos, de você ler, de você desmiuçar o contexto dos textos do Novo Testamento, principalmente dos textos de Paulo, você vai reparar que existem 3 listas acerca dos dons espirituais no Novo Testamento. Tem uma lista em Romanos, uma lista em 1 Coríntios e uma lista em Efésios. O que eu sugiro, se você tem mais de uma Bíblia em casa, faça isso. Abra uma Bíblia em Romanos, abra outra Bíblia em 1 Coríntios e abra outra Bíblia para conferência em Efésios. Você vai reparar pegando essas 3 listas, né, que na revista do professor, da própria revista, né, que a gente está apoiado aqui, ele vai fazer essa menção. Você vai reparar que as 3 apresentam uma diferença muito grande, né? As 3 são claramente incompletas. Ah, Manuela, por que você vai usar o termo incompleto? Não é muito forte? Não, a gente vai observar que elas são incompletas, né? Porque você vai reparar que em Efésios tem dons que muitas vezes em 1 Coríntios não são apresentados e nem mesmo em Romanos são apresentados. Por que isso acontece, né? O primeiro questionamento que a gente faz, por que as listas são tão diferentes e por que mesmo assim elas permanecem ali? Quando Paulo escreve acerca dos dons espirituais, ele vai escrever para atender necessidades. E essas necessidades vão ser específicas dos destinatários de cada carta. Então, Paulo, quando escreve acerca dos dons espirituais para Éfeso, ele vai atender necessidades e dificuldades de compreensão daquela comunidade. Quando ele escreve aos Romanos, ele vai colocar na sua lista dons que oferecem alguma dificuldade ou se tem alguma necessidade dentro da comunidade romana, né? Dentro do destinatário ali romano para o qual ele está enviando. Quando se trata de 1 Coríntios é a mesma coisa. Então, não é que as listas estão erradas ou que as listas estão
ou que as listas se contrapõem. Não. Elas são colocadas como incompletas porque Paulo escreve essas listas em cima da necessidade de explicação, em cima da necessidade de apresentação de cada uma dessas comunidades. Então, essas listas são colocadas como incompletas, por quê? Porque o que tem em Éfeso não tem em 1 Coríntios, o que tem em 1 Coríntios muitas vezes pode não ser apresentado em Romanos. Por quê? Porque era uma questão de atender necessidades. Entendo, o apóstolo Paulo é um ensinador, o apóstolo Paulo é um instrutor. Então, ele vai sempre de forma assertiva em cima das necessidades de cada comunidade que ele está trabalhando e da necessidade da comunidade que ele está tratando naquele momento. Então, por isso, as listas vão ser diferentes, tá? Mas isso não significa que as listas não sejam reais e que esses dons não façam parte da nossa vida cotidiana ainda hoje como igreja, tá? Por isso, a gente vai ter, como eu disse lá no início, dando os avisos, várias listas diferentes que vão classificar, né, de forma diferente cada um desses dons, né? Vão colocar em blocos aí cada um desses dons. Então a gente vai ver aí várias listas diferentes, com divisões diferentes, com nomes diferentes, mas todas elas estão falando dos dons espirituais, estão assinalando e ensinando acerca de cada um deles. Nessa aula, eu já disse, eu escolhi a mais simples, que apenas vai ser dividida em 2 blocos, né? Em 2 categorias principais. Aqui eu vou classificar, né? Eu vou qualificar aqueles que têm os dons, né? Os dons que estão ligados ao ministério da palavra, tá certo? E a segunda lista vai estar ligada àqueles que são equipados para o serviço prático, ou seja, para os dons de serviço, tá bom? Então agora vai aparecer uma listinha aí para você apenas vai ouvir a minha voz. Com a lista eu coloquei ela aqui apenas para que você visualize de forma mais didática, tá bom? Então vamos lá. Os dons da palavra. Manuela, quais são os dons da palavra? São aqueles dons que estão ligados ali ao conhecimento bíblico e também à transmissão de um ensinamento espiritual ou de uma informação vinda do próprio Deus. São elas. Está nessa lista, no caso, né? Que é a primeira. Apóstolo, profeta, o ensino, tá certo? Línguas, interpretação de línguas, tá? E discernimento de espírito. O que acontece aqui? Eu não vou voltar para mim não, vai continuar a lista aí, tá bom? Você vai reparar que todos eles precisam de um conhecimento bíblico ou que estão aptos a ouvir a informação e transmitir a informação espiritual vinda do próprio Deus. E alguns desses dons são complementares. Quais são os dons dentro desse primeiro bloco que são complementares? Profecia e discernimento de espírito. Um complementa o outro. Isso significa que muitas vezes vai acontecer do profeta ter também ao mesmo tempo ou demonstrar ao mesmo tempo ter discernimento de espírito. Isso é normal, é natural, tá? Por isso que profecia e discernimento de espírito são complementares. Línguas e interpretação de línguas também são complementares. Aquele que manifesta a profecia em línguas geralmente também apresenta o dom de interpretação de línguas, tá bom? Agora você vai voltar para mim aqui, você vai voltar a me ver. O que são dons que se complementam? Vamos visualizar. Pode acontecer, e geralmente hoje em dia acaba sendo mais raro, pode acontecer que alguém tenha o dom de línguas, manifeste esse dom de línguas e não tenha interpretação, tá? Pode acontecer. Como pode acontecer esse tipo de coisa, já tem existe aquele que, pela graça de Deus, vai desenvolver o dom da interpretação. Então pode acontecer que o dom de apareça junto, né? Apareça acoplado, né? Ao de interpretação,
como pode acontecer deles estarem separados, uma pessoa profetizar em línguas e a outra interpretar aquilo que está sendo profetizado em línguas, tá? Mas ambas são complementares, uma não anda sem a outra, tudo bem? Com relação à profecia e ao discernimento de espírito, pode acontecer que o profeta apenas tenha só o dom da profecia e outra pessoa manifeste dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo contexto, outra pessoa manifeste ali o discernimento de espírito. Como também pode acontecer que o profeta tenha acoplado o dom de discernimento de espírito. Por quê? Porque essa é a capacidade do profeta de identificar aquilo que vem de Deus ou aquilo que não provém de Deus. É uma capacidade que o profeta desenvolve. A gente vai ver isso em inúmeros exemplos dentro da Bíblia, tá? Então, esses 4 dons, eles podem aparecer separadamente, cada um manifestando um, como eles podem aparecer com uma única pessoa, tá? Manifestando esses dons ao mesmo tempo. Isso é importante que seja dito porque uma pessoa pode carregar, pode manifestar mais de um dom, tá certo? Por isso, a gente vê aí que tem dons que são dons complementares, tá bom? Então, vamos voltar para a lista? Vamos lá. O segundo bloco de dons, que são os dons que a gente vai chamar de dons para serviço, são eles: fé, dons de cura, dons de cura, operação de milagres, obras de misericórdia e dons de administração. Volta para mim. O que acontece aqui? Dons para serviço são dons que são manifestados para os outros, né? São dons que servem para estimular ou até mesmo para organizar uma comunidade. Então, fé é para serviço, sim. Eu preciso ter fé para fazer algum serviço religioso. Eu preciso ter fé para orar pelo outro. Eu preciso ter fé para continuar a caminhada. Eu preciso ter fé para ajudar o outro na caminhada. Então, dons de serviço estão muito ligados não somente ao serviço dentro da igreja, como também estão ligados ao serviço para o próximo, tá bom? O segundo, dons de cura. Quem precisa de cura dentro da igreja? Muitos de nós vão para a igreja à procura de uma cura. Então, é necessário, é importante que a igreja manifeste o dom de cura para o serviço ao próximo, tá? Operação de milagres também é outra coisa necessária. É um serviço para o próximo, é um serviço para alimentar a fé da igreja, para liberar o próximo de algum sofrimento ou de alguma necessidade. São dons que estão sempre envolvidos com o outro, com o próximo e com a comunidade que cerca. Obras de misericórdia são obras que estão relacionadas à necessidade de novo do próximo. Obras de misericórdia podem ser obras de visita, podem ser obras de ação social, porque é importante para a igreja, é algo que a igreja é chamada a fazer, né? São um atendimento específico para uma necessidade de algum irmão. Isso são obras de misericórdia, tá certo? Obras de misericórdia aí, como operações de milagres, são bem abrangentes, tá? E um dos últimos dons, que são dons para serviço e que muitas vezes a gente não leva em consideração, são os dons de administração. O que é isso? É o dom de liderança. A gente vai ter dividido como o dom de governar ou o dom de presidir. Aí dentro da aula presencial isso acabou se gerando uma dúvida com relação a isso. Eu achei que fosse algo fácil de se entender e acabou que não foi algo muito simples de compreensão. Então vamos lá. Ah, Manuela, dom de administração, governar? Sim. Porque a gente vai reparar no Antigo Testamento que reis tinham esse dom de liderança e que governavam de fato, né?
a forma de governo teocrática demonstra esse dom de administração, de governar um povo, né? de orientar, de administrar uma população e tudo aquilo que cerca essa população. Então, sim, eu posso identificar o governar, né, como um dom de administração. E hoje eu estou na Nova Aliança, hoje o contexto é diferente, hoje não existe mais uma teocracia. O que existe hoje são várias formas de governo baseada ou não numa democracia. Então, um termo que a gente usa quando fala de dons de administração é o termo presidir. Então, eu tenho um pastor presidente. Esse pastor presidente, ele tem que mostrar, ele tem que manifestar o dom da administração, porque ele não só administra a igreja e as suas congregações, como ele também gerencia outros líderes dentro da comunidade religiosa. Então, sim, existe o dom da administração, e o dom da administração é colocado no bloco do dom para o serviço, do serviço ao próximo, do serviço à comunidade. Tudo bem? Então, a gente reparou aqui de uma forma bem simples, porque, como eu já disse, eu procurei simplificar ao máximo, que a gente tem aqui dois tipos de dons que a revista vai classificar como dons ministeriais, né, e dons de serviço. Eu chamei aqui como dons da palavra e dons para o serviço. A única modificação que eu fiz foi colocar os dons ministeriais e transferir para o dom da palavra, porque eles estão sempre muito ligados ao dom da comunicação. É necessário entender aqui que os dons, eles são distribuídos pelo Espírito Santo. É uma função do Espírito Santo distribuir os dons. Não é uma função do homem, não é uma função do pastor, não é função do profeta, não é função do líder. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo segundo a vontade soberana dele. Então, quem determina quem vai manifestar determinado tipo de dom, seja para ministério, seja para serviço, ou seja para a palavra, é o Espírito Santo de Deus. E sim, um crente pode receber mais de um dom. Ele pode ter o ministério, pode ter o dom ministerial, como ele também vai apresentar o dom da palavra. Isso pode acontecer. Um crente pode manifestar mais de um dom, tá certo? Isso é muito importante e é bom até que seja estimulado essa busca dentro da igreja, tá bom? Mas sempre lembrando que a dispensação dos dons é feita pelo Espírito Santo segundo a vontade dele e não dos homens, tá certo? Então vamos para a conclusão, né? É uma aula, como eu disse, introdutória e bem objetiva. Vamos para ela então? A conclusão. Qual é a conclusão que a gente chega quando a gente fala sobre dons espirituais? Sobre o que é dom espiritual? Dons espirituais são ferramentas dadas por Deus para que o homem, com a ajuda e auxílio do Espírito Santo, né, debaixo da autoridade do Espírito Santo, possa realizar a obra do Pai e apresentar o plano de salvação ao homem que está perdido, que somente alcança essa salvação através do caminho, e o caminho é o Senhor Jesus. Então, o objetivo dessa aula é que você compreenda o que é dom espiritual, o significado concreto de dom espiritual, ao que dom espiritual está ligado, que está ligado à graça de Deus, quando, em que momento e como pode aparecer o dom espiritual nas Escrituras. Ele vai aparecer na prática, né? O derramar do dom vai aparecer na prática e de forma pontual no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele vai aparecer de forma singular, de forma específica e de forma plural, para falar, né, para designar as várias manifestações do Espírito Santo. E essa aula também serviu para que você entenda que existem várias divisões acerca dos dons, mas a mais simples são baseadas em dois blocos principais. O primeiro, que é o dom que está ligado à palavra de Deus. E o segundo bloco é o bloco que está ligado aos dons para serviço.
eu só mudei o nome, mas se mantém dons ministeriais e dons para serviço, tá certo? Então, a aula de hoje, ela é uma aula bem mais curta, né, e bem objetiva. Ela serve para você entender o que é dom espiritual, para que você, na próxima aula, entenda em que contexto Paulo vai ensinar sobre dom espiritual, o que leva Paulo a parar e escrever uma carta de fato de orientação a Corinto, e para que a partir da aula de número 3 você consiga compreender a função de cada um dos dons de forma separada. Então, essa aula é uma aula que eu estou pavimentando, né? Começando a pavimentar o caminho para que você compreenda de fato a função de cada dom ministerial e cada função e a função de cada dom para serviço. Aqui vai uma outra chamada de atenção. O que também vai acontecer é o fato de que alguns dons vão estar com nomes diferenciados, ou que eu vou falar de dons específicos, tá? Mas não querem dizer que eles estão fora desse bloco, que estão fora da divisão que foi colocada aqui, tá bom? Muito pelo contrário, é aquilo que eu disse para vocês. Existem várias listas, existem vários nomes. Então, como eu optei por esses dois blocos mais simples, é claro, é óbvio que em cada dom que for sendo estudado, eu vou colocando dentro do bloco, né? Dentro ou do bloco do dom da palavra ou dentro do bloco do dom para serviço, para que você não se perca, tá certo? E para que você entenda que essa variação vai ocorrer, mas que o cerne, que o centro da coisa, que a estrutura do que é dom espiritual não é perdido. Isso também ajuda, caso você leia um determinado livro ou você leia algo sobre outra vertente, né, dentro do cristianismo, você também não se sinta perdido e nem ache que você aprendeu errado em outra denominação. Entenda, a gente só muda os nomes na tentativa de simplificar o entendimento. Não quer dizer que não esteja ali de forma adequada, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, se você é membro da nossa igreja e tiver dúvida, você já sabe como me encontrar, tá certo? E você que não é da nossa igreja e sentiu dúvida em alguma coisa ou como a perspectiva fica aqui, não deixe de colocar sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em parar para te responder, tá? E fica tranquilo, porque nas aulas que forem no decorrer vai ficar mais simplificado ainda. Eu vou procurar simplificar o máximo que puder, porque eu quero que você entenda esse conceito, tá bom? Eu desejo a você um excelente final de semana, né? Quarta-feira, eu desejo a você um excelente resto de semana, que a sua semana seja abençoada, que essa palavra e que essa instrução fique registrado na tábua do seu coração, que você possa sentar, se aplicar a aprender cada dia mais a palavra de Deus. E aqui fica o convite. Se você se sente apto, né? Se você já se sente aí seguro para retornar, nós estamos ali todo domingo às 9 horas da manhã em classe única, é claro, mas aprendendo de forma presencial a palavra de Deus. Tudo que é tratado lá eu trago para cá para você de uma forma mais simples possível, com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Mas se você já se sentir apto, fica o convite aqui a estar conosco lá na nossa igreja sede. O endereço está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai ser aí muito bem recebido lá por toda a equipe de Escola Bíblica Dominical. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. E não se esqueçam de sempre voltar nas outras aulas e abrir a Bíblia e a revista para que você entenda o que está sendo feito e como está sendo transmitido aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.